Laços de Sangue que não amarram bem um roteiro. É o que eu tenho para falar de Premonição 6, Laços de Sangue, filme que estreou recentemente nos cinemas de todo mundo. Continuação de uma franquia, mais de 10 anos do quinto filme da série, que é um terror que tem uma boa pitada de até um pouco de suspense, a gente pode falar, com marcada por mortes escancaradas, sangue jorrando, pedaços de corpos voando a todo momento, e tem sempre aquela dose de o que vai acontecer, como que acontecerá a morte. Então, para quem de repente não lembra, para quem quer relembrar, ou só para introduzir o que acontece no Premonição, os filmes têm, são todo, o sexto filme também vai nessa linha. Você tem um personagem central, um personagem principal que antevê um acidente. Então, ele está envolvido num grande acidente onde morrem diversas pessoas e ele tem uma premonição, ele tem uma visão do que vai acontecer e ele consegue impedir um acidente de algumas pessoas. Tem um pequeno gancho aqui, eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers, mas tem alguns pequenos que eu vou acabar tendo que citar. Então, o filme vai nessa primeira linha, se situa, a gente pode falar talvez anos 50, pelos trajes da época, de um grande acidente. A personagem que aparece como personagem central da trama, aqui vai ter um pequeno spoiler, né? É a avó, a avó da protagonista do filme, né? Que é a chamada Stephanie. Então, a Iris, que é a avó, ela se envolve no acidente, aí você tem realmente aquela parte de, por mais que tenha um exagero visual, mas é o padrão da franquia, que você tem as cenas, você começa para quem conhece a franquia, ou para quem já está ambientado, e nessa linha de estilo de filme de terror, você vê vários elementos em tela que você fala, puta, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim. Então você só fica esperando para ver como as mortes vão acontecer. E tem realmente um primeiro, acho que a cena inicial já vem muito escancarada, já vem de uma forma legal, e depois o filme dá um salto para o futuro para contar a história da Stephanie, que é a neta da Iris, vamos dizer para o português, Iris, que é quem tem a primeira visão, depois ela acaba contando essa história. E o filme vai em torno da família, né? Porque basicamente o que acontece? Você tem a Iris era para ter morrido naquele primeiro ato, ela morrendo, ela não teria os filhos, ela não tendo os filhos, não teria os netos. E é basicamente como acontece nos outros filmes da franquia, tudo em torno de os sobreviventes tentando enganar a morte e a morte tentando resolver essas pontas soltas. Vocês tinham que ter morrido lá atrás, então agora estão vivos, mas eu vou continuar indo atrás de vocês para resolver isso. E o filme se transforma nessa parte, né, da luta contra a morte, como é padrão dos outros filmes. Mas mesmo a própria luta não desenvolve muito bem. Então, acho que aí, quando acontece o primeiro acidente, e a gente está falando já disso, logo na frente, a primeira, vamos dizer, morte do tempo moderno, é uma cena que tem no trailer, mas me chamou a atenção como é a forma como foi construída. Acho que a ideia, o trailer, acho que nessa forma foi muito legal. Então, para quem for assistir o filme, seja no cinema ou no streaming, essa cena eu não vou contar, porque acho que para mim é um daqueles momentos que você consegue fazer um trailer que, opa, interessante. Então, ainda chega num primeiro momento que o filme está em alta, ainda está começando bem. Você vê, de novo, como é padrão dos outros filmes, são jogados vários elementos em tela e você fala, putz, qual será o que vai causar o problema? E a partir disso, o filme ele acelera, parece que tem aquela pressa, fala, tem hora para acabar, porque as outras mortes não têm mais esse mesmo impacto. Você não tem mesmo a própria visão de outros elementos em tela para falar, putz, o que pode acontecer. As mortes acabam sendo muito previsíveis, por assim dizer. E isso me frustra um pouquinho. Frustra também a protagonista, a Stephanie, ela não tem, ao contrário dos outros filmes, ela não tem a premonição. Aqui eu vou também um pequeno spoiler, que fala quando acontece a segunda morte, o irmão dela, o Charlie, fala, não, a Stephanie, ela só precisa encaixar as peças, porque ela viu os elementos, ela só precisava encaixar. Ela tinha previsto, mas é tão jogado assim, e ela fala de uma forma que, e isso não se repete no restante do filme. Você tem alguns elementos, tem a cena no último, já perto do último ato, no terceiro ato também, a forma como ela prevê, o que ela fala, não, a morte está vindo aqui, a morte vai fazer o seu movimento, é um negócio assim muito raso. E termina também o filme, acho que não.
o encerramento também foi muito acelerado, já não agradou tanto. Então, eu tive uma empolgação inicial no começo do filme, aquela até tenso na cadeira, travado aqui, falei, putz, o que, que vai acontecer? Como que será o desenrolar do filme? Mas depois, da metade para o final, era mais tranquila, tipo, vou ver como é que vai morrer, quem que vai morrer? Ah, vai morrer dessa forma, você olhando aqui, ah, morreu, não tem mais aquele suspense, não tem mais aquela tensão de você até mesmo se imaginar na situação dos personagens. E aí vem um outro problema. Eu não gostei, acho que pode ser roteiro, pode ser interpretação, mas para mim, ao contrário do que eu percebi tinha a sensação nos outros filmes mais antigos, né? Não todos da franquia, porque também não são todos que têm também esse impacto, mas a protagonista para mim não me cativou, e acho que ela não tem um crescimento bom. Ela e tem um gancho muito bom. Ela está tendo pesadelos com a morte da avó. Ela sonha ela tem um sonho com o sonho, na verdade, é o sonho como a avó morreu, que na verdade a avó aparece viva no filme, então ela teve uma premonição. A avó, que é a Iris, ela consegue evitar a morte de uma galera, e a Stephanie, ela simplesmente tem o sonho é uma premonição, mas um flashback do passado. Então, tem só a passagem de bastão, porque agora ela vai ter as premonições. Essa parte eu até aceito, ok. Na forma também foi muito jogado, mas dava para engolir. Mas aí você tem uma personagem que não consegue dormir, tá indo mal na escola, e 2 meses sem conseguir dormir por conta desses sonhos recorrentes, ela vai atrás, mas, putz, ela não tem uma evolução, ela recebe um material da avó para tentar para como lutar contra a morte, ou como evitar a morte, e o material não tem tantas coisas, não tem. E além de tudo, né, quando a gente está falando em relação, além da personagem principal, da protagonista, o entorno dela também não tem o mesmo impacto, não tem. E você está falando de uma família, então teria espaço para alguns alguns conflitos familiares. Você tem uma situação também de um problema que é, aconteceu, tem depois a segunda morte, você tem uma declaração meio que bombástica, que ali podia dar um monte de gatilho, sei lá, fazer alguma coisa, e ela é jogada, tem muitos personagens que aparecem uma, duas vezes e também não se fala mais, era um personagem que apareceu aqui e depois não tem nenhuma relevância para o enredo, né? E não tem uma relevância nenhuma para o filme. Então, vai meio que, tipo, vamos correr para terminar o filme para fazer uma homenagem para a franquia. Tem também um personagem que apareceu em vários filmes da franquia, que os fãs tinham uma ideia de quem ele era, do que ele podia fazer, e tem uma reviravolta, né? Tem uma ideia diferente aqui no sexto filme, que é talvez um ponto interessante. Você olha ele em tela e fala, opa, olha ele aqui de novo, e aí essa parte, acho que desenrola nessa parte legal de você ter alguém que é uma referência para os fãs da franquia, mas que também é uma participação assim rápida demais. Parece que faltou orçamento para poder também trabalhar com ele. Então, eu acho que teve um roteiro, dá para falar, até um roteiro preguiçoso em alguns momentos. Esperava realmente ter a ideia do que teve nas outras franquias, de você a todo momento ficar ansioso com o que vai acontecer, como que a morte vai tentar pegar os sobreviventes e como que os sobreviventes vão tentar fugir da morte. E não acontece isso. Acho que falta esse desenrolar. Então, falta a ideia que teve nos outros filmes da franquia, não acontece no sexto. Isso acabou me incomodando um pouco. Então, fechando esse vídeo aqui, para quem é fã da franquia, assista o filme no cinema, vá lá. Se você não tiver outros filmes mais interessantes, assista no cinema, porque acho que também vale pela homenagem, por ser uma franquia que está há algum tempo que não aparece nos cinemas. Então, acho que por conta disso, valeria a pena assistir de novo, você assistir ali, aproveitar, curtir um pouquinho. Mas para quem não é tão fã, para quem está na dúvida, para quem fala, pô, Flávio, tô com dinheiro curto, preciso escolher um filme para ir no cinema. Se você gosta dessa linha de terror, mas está nesse segundo patamar que eu falei, espera sair no streaming, assiste com calma, porque é um filme ok. Da franquia, com certeza não é um dos melhores. É um filme que vai ter todas as homenagens, é um filme que está rendendo, está tendo um recorde de bilheteria, passou Thunderbolts no cinema, se não me engano, aqui do Brasil, e também acho que lá fora já teve. Então, na estreia, já foi um filme, até por conta do peso da franquia, acho que isso acabou estourando muito, ajudando bastante.
Mas, para mim, acho que alguém que eu gosto dessa linha também, desse filme de terror aqui, com uma carga grande de suspense e alguns exageros, deixou a desejar. Então é isso, galera. Terminando aqui a minha crítica falando de Premonição 6, Laços de Sangue. Abraços.